Olá, minhas queridas crianças, paz e bem a todos. Com muita saudade de todos vocês. Vocês não estão vindo para a Santa Missa no sábado, mas é por uma causa muito justa e muito positiva. Cuidado com a saúde. Então, como vocês não vêm até nós vamos até vocês neste sábado. Lembrando assim que estamos no terceiro domingo da Páscoa. Jesus ressuscitado. E as tias passaram para vocês, vão passar para vocês o texto de Lucas, no capítulo 24, que é a história bonita dos discípulos de Emaús. Os 2 discípulos de Emaús. Vocês vão ler a história, uma história muito bonita. Eu só vou me centrar com vocês um instante para dar o significado, explicar um pouco o sentido desta história dos 2 discípulos de Emaús. Ou seja, por que os discípulos só reconheceram Jesus quando Jesus partilhou o pão e deu aos discípulos? Então a história é muito simples. Ela conta que depois das festas da Páscoa, Jesus tinha sido crucificado. Voltando para casa, 12 quilômetros, dá mais ou menos até depois da ponte aqui, Niterói, Rio de Janeiro. No caminho já estavam cansados, era noite, pararam para se abrigar, passar a noite e depois no outro dia seguir o caminho. E Jesus se assentou à mesa com os 2 discípulos. E ali então, na hora em que Jesus tomou o pão, ele abençoou o pão, ele partiu o pão e o deu aos seus discípulos. Conta o evangelista Lucas que os olhos se abriram e então os discípulos reconheceram que era Jesus ressuscitado. Ficaram até espantados diante de tudo isso. E Jesus desapareceu. E aí os discípulos voltaram para Jerusalém, nem foram para casa, voltaram a Jerusalém para contar essa grande notícia. Qual é a lição, o ensinamento que Jesus nos quer mostrar com este gesto de Jesus? Por que os discípulos reconheceram Jesus somente a partir do pão? Porque este é o jeito de Deus ser, é o rosto de Deus. Porque Jesus, ele ensinou que o pão da vida deve ser partilhado. Se Jesus tivesse comido o pão sozinho, os discípulos não teriam reconhecido Jesus. Portanto, a partilha é que faz o milagre do reconhecimento de Jesus. Imaginem vocês o que Jesus nos quer ensinar. Que o pão é para ser partilhado, para comungar junto, para partilhar. Foi tudo que Jesus ensinou tantas e tantas vezes, a tal ponto que na missa sempre, e vocês que estão se preparando para a primeira Eucaristia, aqueles que já se prepararam, vocês vão partilhar do pão da vida, que é o próprio Jesus que se dá. Eu sou o pão da vida de Jesus, o pão descido do céu. Então, Jesus nos quer ensinar que a partilha do pão é o jeito de ser de Deus, é o jeito da comunhão, o jeito de se assentar à mesa. Não é o jeito daquele que enche a mesa de comida e come sozinho. Isso é egoísmo. E aí não acontece o milagre. Então Jesus nos ensina que o pão deve ser partilhado à mesa, com o pobre, com o mendigo, o morador de rua, com todos aqueles que precisam do pão para se alimentar todos os dias. E não o pão do egoísmo. Eu me abasteço, estou bem alimentado e os outros fiquem com fome. Portanto, o que faz o milagre do reconhecimento de Jesus é a partilha. Porque Jesus sempre foi assim. Jesus sempre se assentou à mesa com todos. Ele não jogava migalhas para o Lázaro, para o pobre, para o outro. Ele convidava para se assentar à mesa da comunhão fraterna.
Então essa é a lição bonita que Jesus nos ensinou. E só podemos reconhecer Jesus ressuscitado quando Ele aparece no meio de nós partilhando o pão. E nós só podemos ver Jesus ressuscitado quando nós partilhamos o pão. Quando nós juntos sentamos na mesma mesa, nos alimentamos da mesma comida, somos solidários um para com os outros, e em especial nesse tempo de doença que nós estamos vivendo. Partilhar a solidariedade com o doente, com o pobre, o necessitado. Ali sim é que Jesus ressuscita, Ele aparece a todos nós. Milagre que acontece cada missa que nós celebramos, cada Eucaristia, porque Jesus é o pão da vida. Que esse milagre aconteça na nossa casa, na nossa família, e que todos vocês possam, então, partilhar dessa alegria do Jesus ressuscitado. Então, nós vamos nos encontrar sempre nessa alegria, partilhando desse momento, pedindo a Jesus que nos ajude, para que nós possamos retornar à mesa da Eucaristia, à mesa da comunhão, os nossos encontros celebrativos. Que Deus abençoe todos vocês com muito carinho e tenha um final de semana muito abençoado. Saúde e cuide-se bem. Assim seja.